renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. Jesus de Nazaré foi um homem comum. Roma e o catolicismo tentaram mostrar um Jesus místico que não se casou e não teve relações sexuais. Mostrou Maria como uma virgem que não teve mais filhos. E isso não é assim. Maria era uma mulher normal, que teve mais filhos, porque o matrimônio é honroso. Mas ele sofreu muito, porque ele se adaptou. A vida aqui na Terra, você se adapta às pessoas, você aprende a amar. Você aprende a amar a seus filhos, a seus pais, sua esposa. E ele aprendeu isso. Mas ele sabia que deveria ir à cruz. E isso era muito doloroso. Porque quando ele disse que afaste de mim este cálice, isso foi muito doloroso. Mas depois ele disse: seja feita a tua vontade. E morreu muito jovem. E ele fez tudo isso por você e por mim, para que você não passe por isso. Porém, ele quer que você aprenda a ser obediente, que você preste atenção no seu comportamento físico aqui na Terra, que você saiba lidar com o sofrimento, com as necessidades, com as pessoas que estão ao teu lado, que você saiba se comportar com amor aos outros, que você conheça seu lugar, que não invada o espaço dos outros, que tenha respeito pelo próximo. E ele teve que aprender a obediência, mesmo sendo filho. E sendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação. Mas era normal, um homem comum. Certa vez, ele falou aos discípulos: se não comerem minha carne e beberem meu sangue, não tem vida em vocês. E eles perguntaram: comer sua carne, tomar seu sangue? Havia dois propósitos: poder ver a Deus nesse barro, e lá teria que comer sua carne e seu sangue, para remover o pecado, para deixá-lo perfeito como está agora. Mas o verdadeiro ponto é que você possa exercitar os sentidos, que você chegue à obediência, que você possa escutar a voz do seu anjo. A voz que te alerta, a voz que te guia. Essa voz você tem que seguir.
porque essa voz do seu anjo é quem te manterá obediente, sem desviar do que está escrito, mas obediente às instruções, que irão chegar por meio do anjo, sem necessidade de viver em rudimentos. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Por que razão devemos aprender a obedecer? Vocês, em contrapartida, se aproximaram do Monte Sião, da cidade do Deus vivo. Essa cidade do Deus vivo é o Crescendo em Graça. Esta é a cidade do Deus que está vivendo. Jerusalém celestial, não a que está lá na Ásia. Fala da celestial. Está tentando desviar sua visão daquela Jerusalém. As pessoas idolatram a Jerusalém atual. Você não se aproximou daquela cidade. É a Jerusalém celestial. A companhia, a congregação de muitos milhares de anjos. Não são todos. O filho da perdição não é parte dessa congregação. E ainda, o filho da perdição está em pé. Ele ainda existe. Diz que é a congregação dos primogênitos que estão registrados nos céus. Vocês se aproximaram de Deus, o juiz de todos. Esse juiz de todos é quem nos ensina, intercede por nós, é o sumo sacerdote e o mediador. Esse é o juiz de todos, mediando a seu favor para que você não siga os rudimentos que mantiveram o mundo como escravo. Ele diz que você chegou aos espíritos justos feitos perfeitos. Por que eles tiveram que ser feitos perfeitos? Porque participaram da carne e são anjos. E ele é quem está ao seu lado. Quem está ao seu lado é um espírito que foi aperfeiçoado, que você vê como carne, mas ele está aperfeiçoado. Para Deus está perfeito. Por isso, Paulo afirma que não devemos nos conhecer segundo a carne, porque aí não há perfeição. Onde está a perfeição é no espírito. Aí é onde nós temos que estar. Esse é quem deve controlar nossas vidas. Esse é quem deve aprender a obedecer. Obediência para dominar este veículo, para capturá-lo e levá-lo onde? Onde o anjo deseja. E diz ainda: a Jesus, mediador do novo pacto, e ao sangue que foi aspergido e fala melhor que o de Abel. Tenham cuidado para não desprezar quem fala. Quando Paulo diz, cuidado para não rejeitar quem fala, Paulo não estava falando. Ele estava escrevendo. É agora que ele fala. Todos os grupos religiosos por 2000 anos estiveram ausentes da fé. Eles não sabiam o que era a fé. Porque a fé não se conquista apenas lendo, é pelo ouvir. Mas era necessário que aparecesse quem falava. Porque quem falava era quem ia transmitir a fé. Por isso que você entende hoje. Por isso existe esta congregação aqui. Porque quem fala Jesus Cristo homem transmitiu esse dom para ativar o dom em você. Senão, não haveria ninguém que acreditasse nisso. O evangelho da incircuncisão nunca tinha sido pregado. Deus reservou para ele mesmo, para que ele mesmo explicasse.
Por isso Paulo disse, eu como perito arquiteto, coloco o fundamento, outro vai edificar. O que não se sabia era quando aquele outro iria edificar. Quase 2000 anos se passariam, para então começar a edificação em 1973. Eu não entendia. Eu sou um véu que não entendia. Veio a mim e começou a me dar fé. Eu sou o primeiro que começou a crer corretamente. Quando acreditei, então comecei a dividir o que estava ouvindo. E era tão difícil no começo que as pessoas não acreditavam. Nunca tinham ouvido isso. Todos me diziam isso. Diziam, mas de onde saiu isso? Pois aqui, da Bíblia que você tem. Sim, mas é que você está explicando com uma ciência que nunca havíamos escutado. É maravilhoso ver como Deus retornou pela segunda vez. Ninguém imaginava que seria algo que acomodaria sua mente, sua palavra, porque sua palavra é espírito. E quando chega ao seu espírito, ele dá poder ao seu espírito. E do seu espírito é que sai tudo o que você precisa. Por isso o Senhor disse, a carne para nada aproveita. O espírito é o que dá vida. A vida está no seu espírito, dentro de ti, não dentro do que está ao seu lado. Isso é para ele. É dentro de você. É sua responsabilidade. É seu chamado. É seu privilégio. Que de você saia a vida. Você não vai pedir azeite emprestado ao seu próximo. Você não dirá, minha lâmpada se apaga. Me empreste seu azeite para acender minha lâmpada. Não, porque sua lâmpada está sempre completa para sempre. A vida está em ti. Estão moldando você. Estão lidando com você. O que você vem ouvindo sobre este pacto? Isso não terminou ainda em você. Por isso não se pode naufragar na fé. Porque existem pessoas que estão entre nós e antes de serem formadas, abortam por aquilo que vem. Por isso precisamos estar em obediência para não sermos pedra de tropeço. Devemos aprender como ouvir. O problema com esses hebreus é que eram demorados em ouvir. E hoje, a tecnologia, o mundo que habitamos, ocupa muito seu ouvido. E você precisa saber ouvir. Você precisa aprender a ter esses momentos, onde você está falando com seu anjo, conversando com sua vida interior, falando consigo mesmo, escutando, confessando e vendo o teu anjo trabalhar. Quando você vê o anjo trabalhando, é lindo. Ele tem surpresas para você. Ele tem coisas boas para você. São obras preparadas de antemão.
e fala que são boas obras. Fale que são boas. Então você deve estar feliz porque são boas. Nada de mal vai ocorrer. A terra não vai explodir. O céu e a terra foram reconciliados. Se a terra explodir, o céu também explodirá. Tudo está bem. Tudo está bem. Não haverá uma guerra mundial onde tudo isto vai desaparecer. Este mundo vai continuar. As praias continuarão, as montanhas continuarão, as flores continuam, as coisas bonitas continuarão. O que vai mudar é um sistema doente. Mas é necessário trabalhar com você e sua mente. Com os sentidos, é necessário exercitá-los, para que quando esse sistema se manifestar, quando a transformação aparecer, não seja uma surpresa, pois você pertence a uma geração especial. Você é um povo como jamais existiu na face da terra. Romanos 5, 1 a 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz: justificados, pois pela fé, o assunto foi resolvido. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um também, por quem também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Veja que pela fé você já resolveu, você tem paz com Deus, mas há um também. Ou seja, depois que você chega a esse salão, ao lobby, você tem que passar um pouquinho mais adiante e entrar no restaurante. Entrada a esta graça. Agora, assim que você tem entrada à graça, já sabe que vão tomar seu véu e dar-lhe tratamento. Agora veja o que diz aí mesmo em Romanos. Olha o versículo 3. E não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Ai, Pai. Ou seja, não é que você diz que isso é temporário. Não, é que você se gloria. Ai, Pai. Haverá uma tribulação ou alguém atribulado por aí com algo? Pois você deve se gloriar, porque enquanto está no forno, não sabe que isso vai operar para o seu bem. Você pensa que seu cabelo está pegando fogo. Dizemos, nos gloriamos nas tribulações. Agora é preciso saber, sabendo que a tribulação produz o quê? Hello, paciência. E muitos de vocês estão dizendo, Senhor, dá-me paciência, mas ele diz, você não sabe o que está pedindo. E a paciência prova, e a prova esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Jesus de Nazaré, por possuir carne, teve que ser aperfeiçoado e teve que passar por situações. E o discípulo não é melhor que seu mestre. Se ele, como mestre, sofreu para aprender a obediência, eu imagino que você, como discípulo, sofre também. Mas não deve perder a esperança, pois isso te traz paciência. Isso exercita os sentidos e te capacita para que no futuro nada te afete. Você se torna forte que nada nesta vida te incomoda. E por estar assim, forte e maduro, as doenças passam ao seu lado e dizem, a esse não tocamos. Sim, você se torna firme, há uma segurança, uma temperança. Hebreus 10, 22 e 25.
Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. Purificados os corações de má consciência, aí, esse passado seu, o qual você não pode esquecer. Isso é o que te dá má consciência. E te fala, te diz, não, isso não é para você ainda, você está muito atrasado. E isso é para aqueles, para os que estão lá, os que estão acolá, para os que cantam. Mas isso não é para você, fala com você, não vê que a má consciência ainda está ativa aí? E te priva de bênçãos, te priva de muitas coisas, te priva de participar da herança por seu estado emocional. Porque você não está exercitando a mente, você está trancado. Está congelado. Não se congele, você tem que se mover. Se você ficar parado, você congela. Quando eu morava no norte, era preciso deixar uma gotinha de água pingando na torneira. Não muita, porque senão perdia bastante água, mas à noite eu deixava uma gotinha, para que a água fluísse, porque se fechasse completamente, no dia seguinte a torneira estava toda congelada e a torneira se partia em pedaços também. Está frio esta noite, mas não está tão frio, não está no nível de congelamento. Congelamento é quanto? 32. 32. Aí começa a congelar de verdade. Mas quando chega a 15 graus, é preciso deixar a torneira aberta. Então você não pode ficar congelado assim. A palavra tem que correr, deixa a torneira aberta. Veja, a torneira. Você tem que confessar a palavra. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, purificados os corações de má consciência e lavados os corpos com água pura. Veja que essa lavagem do corpo, o que significa é que seu corpo carnal precisa ser preenchido com conhecimento bíblico para que os desejos enganosos não te enganem e não te dominem. Lavados os corpos com água pura, mantenhamos firme sem vacilar a profissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar. Sim, é como sempre mencionamos, não deixando de nos congregar. Não é como dissemos antes, que o parente te convida e você não vai. E depois você faz falta. Pois aqui na congregação você faz falta quando não vem. Dizem, fulano não veio, que pena. Pois você desempenha um papel na vida do seu irmão. É assim que você estimula ao amor. Olha que grupo mais bonito temos hoje. Que bom, isso estimula a todos, a mim também me estimula. Vejo os irmãos e digo, fulano há tempos que não o via. Isso estimula em tudo, até o louvor. Mas não podemos deixar de nos congregar. Temos que nos congregar para continuar confessando a palavra e dando frutos em toda boa obra. Então, por isso é muito importante trabalhar com sua mente. Antes era com o corpo, eram sacrifícios, abstinências, não coma, não beba, não toque, não faça. Mas então quando o pacto mudou, depois da cruz, então entrou a mente, e quando a mente entrou, ali Deus tinha o que é conhecido como a mente de Cristo. Paulo disse assim, não é verdade? 1 aos Coríntios 2,16, o que diz? Veja, vamos agora ao Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora com a mente de Cristo, você acha que pode viver bem aqui neste tempo? Pensando como ele pensa. Paulo dizia, nós os da graça, não os da lei.
Os da graça temos a mente de Cristo ativada. Você sabe que isso foi o que matou a religião? A religião encontrou um homem como Paulo ensinando que tudo estava na mente. E então, os apóstolos preferiram seguir algumas rotinas religiosas de cerimônias e apresentações de lavagens que impediram as pessoas de pensar. E por 2000 anos as pessoas não pensaram, as pessoas praticaram obras, as pessoas fizeram sacrifício, as pessoas faziam o que ouviam, mas nada do conhecimento de Deus. Eu também estava assim, até que um dia essa informação chegou a mim, me levaram ao paraíso. E então, de repente, quando eu ouvi aquilo que chegou à minha mente, veja que eu não fui lá para olhar para os lados, mas isso me chegou. Eu não vi nada, eu via muito pouco, mas a informação eu recebia. E no dia seguinte, quando saí dessa visão, comecei a pensar diferente. A mente de Cristo se ativou pela primeira vez. Depois de Paulo, ninguém tinha a mente de Cristo ativada. Todo mundo raciocinava, falava de graça, mas era uma coisa misturada que não te levava à verdade desse conteúdo. Mas a partir daí eu comecei a pensar. E então, pouco a pouco, Deus me levava a rejeitar meus próprios pensamentos. Me dizia José Luiz, não é a sua opinião vai te fazer mal. Elimine sua opinião e coloque a minha. Por isso vocês veem que eu não grito, eu explico. Você já viu pregadores gritando? Olha, o diabo. E aí não se ativa isso. O que se ativa é uma vontade de sair correndo. Mas eu tento evitar colocar muitos pensamentos meus. Às vezes tento fazer o mais breve possível para ver se de alguma forma a palavra dele cai na sua mente. Como cai a chuva e cai a neve. Porque eu sei que essa palavra não retorna vazia. Diz, como não retorna vazia? Pois se eu conseguir colocar na sua mente o pensamento de Deus, esse não retorna vazio. Então nós temos que fazer um trabalho. E desse forno você não pode escapar. Aí vem sofrimento, porque aí Deus começa a lidar com você. E às vezes nesse trato se sofre, porque você cometeu muitas torpezas. E não é que Deus as jogue na sua cara, mas elas te prejudicaram, porque nessas torpezas você construiu um mau caminho. Não? E então Deus te toma como um oleiro e começa a trabalhar com esse barro. E começa a dar-lhe forma, e de repente parece que tudo vai mal, mas Deus vê o teu futuro. Ele vai te pegar e te colocar onde você precisa estar. E momentaneamente você pode dizer, nem a graça me ajuda. Olha, estou na graça, mas o que acontece é que você ainda está vivinho e caminhando. Você está muito vivo ainda. Então Deus tem que te moldar, te acalmar, para evitar que você seja um respondão ou respondona, que fique tranquilo. Para que você saiba que Deus tem tudo sob controle, porque nenhum pensamento está escondido dele. Ele conhece todos os teus pensamentos. Davi disse, quem é o homem para que tu penses nele? Veja o que diz o Salmo 139, por favor, metade da Bíblia. Ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Você entendeu de longe o quê? Diga meus pensamentos. Diga, esse é o tema desta noite. Todos os meus pensamentos. Sondaste o meu andar e o meu repouso, e todos, diga todos,
e todos os meus caminhos te são conhecidos. Assim diz Isaías 55, não é? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Ele conhece tudo, digo, se você é um eleito e escolhido. Livro aos Filipenses diz: finalmente, irmãos, tudo o que é o quê? Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso o quê? É preciso pensar em coisas boas, não ruins. Você não pode pensar em julgamentos, você não pode pensar que Deus está te vigiando, você não pode pensar que os demônios estão te seguindo, que fizeram um trabalhinho em você e por isso as coisas vão mal, porque aí não há virtude alguma, que você é um pobre infeliz, que você vai morrer doente. Isso é digno de se pensar. Deus quer que você pense bem. Deus quer que você pense o que Ele pensa de você. E pensando bem, as coisas vão melhorar para você. O homem é o que ele pensa em seu coração. Portanto, o chamado é: observe bem seus pensamentos. Peça-lhes que paguem pedágio. Que quando chegar um pensamento você diga, identifique-se. De onde você vem? Há alguns meses estivemos falando sobre ordenar os pensamentos. Aqui me refiro aos pensamentos. O que está na sua mente é preciso ordená-los, colocar em linha com a mente de Cristo. Então, uma pessoa, um crente com os pensamentos ordenados faz uma diferença enorme. Porque quais são os benefícios de um crente com os pensamentos ordenados? O versículo que utilizamos foi um pensamento do sábio Salomão, Provérbios 20, 18, que diz: os pensamentos com o conselho se ordenam. Naturalmente aqui o conselho não é o conselho de um sábio como Salomão, que tinha uma sabedoria limitada. Estamos falando do conselho que ordena os pensamentos conforme a mente de Cristo, revelada no Evangelho da incircuncisão. Então eu vi alguns efeitos tremendos, por exemplo, quando eu tenho meus pensamentos organizados. E manter os pensamentos organizados, podemos dizer que é o templo, porque servimos a Deus com a mente. Então é preciso manter o templo limpo, o templo ordenado. Então aí a cura. Eu notei isso no meu corpo físico, porque quando você tem os pensamentos ordenados, você tem autoridade na sua confissão, porque uma mente ordenada está sempre confessando. Você não esquece sua confissão, você a mantém atualizada. Uma mente ordenada, veja, uma mente ordenada mantém o casal em ordem e em bom estado. Uma mente ordenada, quando confessa cura, como mencionei antes, o corpo reage a essa santidade, porque você está ordenado. O sexo também reage a essa santidade, tudo o que tem a ver com as necessidades do ser humano, reage quando os pensamentos estão ordenados. Quando uma pessoa está sóbria, como ordenar os pensamentos pode? Viver uma vida de santidade, de saúde, de prosperidade e viver em paz e harmonia. E estávamos falando sobre isso, que nos foi dado um veículo que é este corpo que vestimos. E este corpo vive em um estado de corrupção, ou seja, a carne não foi reabilitada. A carne está em desordem de fato. A carne é gênero diabo. Teu espírito é lindíssimo. Teu espírito é perfeito, mas a carne está em um estado de gênero diabo.
Portanto, é preciso salvá-la. É preciso salvar a carne. Lembras quando o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz que era preciso salvar os que creem, salvando os crentes pela loucura da pregação. Os crentes estão para estar salvos, mas veja que temos um mundo, temos uma criação, o mundo inteiro não foi salvo. A política não conseguiu salvar o homem. Os reformadores não conseguiram salvar o homem. Olha em Filipenses 3:21 diz esse versículo que quando ele vier, transformará o corpo da nossa humilhação para que seja conforme a glória que ele tem depois de ter ressuscitado. Então, se ele vier para transformar o corpo, então aí é que será a salvação total, a salvação consumada do seu corpo físico, não do seu espírito. Seu espírito, diz Hebreus 10:14, com uma só oferta te fez perfeito para sempre. Você está sem ruga e sem mancha diante dele. Você está perfeito espiritualmente, o problema não é depois que você morre, o problema é enquanto você está vivo. Aí está o desafio, não o problema, mas sim o desafio de como nos salvar atualmente com o Evangelho, com a loucura da pregação. Então, temos um mundo que não foi salvo, temos um mundo em caos, há corrupção política, há corrupção religiosa, e a única forma é ordenando os pensamentos. Bem, você sabe que no Antigo Pacto, Salomão, lá em Provérbios 20:18, diz: os pensamentos com a sabedoria se ordenam. E é verdade, onde há muitos conselheiros e pessoas sábias, eles podem te dar um bom conselho. Se você vai construir uma casa, vão te dizer onde comprar as telhas mais baratas e onde comprar, não sei, o cimento mais barato. E aí há sabedoria nesse conselho, mas quando se trata do seu espírito, o único conselho que salva é a mente de Cristo. A mente de Cristo ativada em um crente. E a mente de Cristo esteve ausente. Por 2000 anos, a mente de Cristo esteve ausente. Quando Paulo morreu, ele disse: após minha partida, a graça acabou. Entrarão lobos vorazes que danificarão o rebanho. Pois enquanto Paulo estava presente, mesmo que fosse Paulo, ele podia escrever. Embora com Paulo ninguém também tenha se salvado. Ele disse: todos me abandonaram. Então Paulo morreu, e o fundamento morreu. Perdão, morreu o conselho que ele dava, porque o fundamento ele deixou escrito em 14 epístolas. Agora, há um versículo-chave, que é Hebreus 9:28. Diz que ele retornará pela segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar os que o esperam. Diz que Jesus Cristo viria pela segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar. Salvar de quê? Salvá-los de seu corpo físico com o evangelho da incircuncisão, libertá-los para que o coxo não se desvie do caminho.